Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Vamos esperar um pouquinho a galera, aproveita para compartilhar, colocar nas redes de vocês, mandar por WhatsApp. Hoje a gente tem a alegria de conversar um pouco com a Jan Sadikiadi, que é minha orientanda de doutorado, vai falar um pouco da pesquisa dela, né, sobre os livros de história, e a gente vai dar alguns minutinhos para que vocês possam aí compartilhar. Nós já temos aqui no nosso canal, quem tem acompanhado as nossas lives, a gente fez uma live com a professora Flávia Pasqualin, a gente fez uma live com a professora Patrícia Prado, boa noite, Patrícia, Jamila, a gente fez uma live com a professora Kellen, com a Camila, então temas variados sobre o Islã, temas sobre casamento, temas sobre o martírio, temas sobre saúde mental, sobre cinema iraniano. Então, deem uma olhada no nosso canal do Graças e sigam, né? Porque quando você acaba sinalizando o canal, você acaba olhando um pouco, né? Verificando o que está se passando, né? Só para lembrar vocês, né, e deixar registrado aqui, no dia 23, 24 e dia 25 de novembro, o Graças vai estar promovendo um encontro decolonial e colonial, né, pensar colonialidade e decolonialidade na religião. A gente tem convidados ótimos, mesas ótimas, a gente vai fazer uma abertura com o professor Joanildo Buriti, né, que é um professor da Fundação Joaquim Nabuco, que vai abrir o nosso evento no dia 23, a gente tem uma mesa sobre África, sobre América Latina, sobre psicologia decolonial, sobre feminismo islâmico, então, muito importante, né, sobre Oriente Médio, então é importantíssimo que vocês participem, que vocês acompanhem o nosso trabalho por aqui, né, e é sempre um prazer. Então, a nossa live de hoje é reflexões decoloniais sobre árabes e muçulmanos nos livros didáticos de história, um olhar sobre silenciamentos, estereótipos e distorções, né? Esse é o novo título, né, do trabalho da Jan Sadik, minha orientanda de doutorado. A Jan é uma pessoa fácil da gente apresentar, porque a Jan ela é uma extensão de uma França, assim, ela é militante, ela é pesquisadora, ela é brava, ela é ativista, ela é feminista, então a gente se dá bem, né? Porque a gente é muito parecida, né? Tem essa energia da luta, academia, a gente não sabe onde começa a luta, onde começa a academia, a gente mistura tudo, né, Jan? Mas a gente se diverte muito, porque é o que a gente tenta, eu como orientadora tenho que dizer, não, isso daqui é da academia, isso daqui é da militância, né? Mas muitas vezes os nossos trabalhos, militância e academia se misturam, né? A gente tem uma vida, né? A gente tem essa... e a Jan, por ser filha de palestinos, né, tem uma história ainda que não dá para descolar. Na antropologia a gente fala, as nossas referências, né, e as nossas referências, nossa ascendência ou a nossa descendência, né, quando a gente tem filhos, eles fazem parte do que nós somos, né? A nossa existência faz parte das nossas histórias particulares, né? Eu costumo dizer que ninguém estuda alguma coisa por acaso. Quando a gente escolhe um objeto de pesquisa, a gente está escolhendo, sim, alguma coisa que tenha a ver com a nossa história, com a nossa maneira de se colocar na vida, com a nossa maneira de estar na vida, de ser na vida, né? Então, é com muita alegria que eu apresento hoje a Jan, que vai trazer um pouco dessa pesquisa de doutorado, que ela vai qualificar na semana que vem, inshallah, né? E um trabalho de fôlego importante, né, para todos nós, pesquisadores de Islã, mas também para quem estuda a comunidade árabe, imigração árabe. Então, é um trabalho extremamente importante. E eu passo agora a palavra para a Jan, e vocês podem colocar as perguntas aí, que a gente no final responde, né, a Jan responde, e, por favor, compartilhe a nossa live aí nas redes sociais, para que outras pessoas possam também aproveitar este momento. Tá bom. Boa noite, pessoal. Obrigada, professora, como coordenadora do Graças, pelo convite para mais essa live.
Eu vou estar falando especificamente da minha pesquisa, né, que eu estou desenvolvendo sobre os discursos sobre árabes e muçulmanos nos livros didáticos de história, a partir de uma perspectiva decolonial. Então, vou estar explicando um pouco. Na verdade, eu organizei a minha fala começando do começo, né? Como foi um pouco a construção do meu projeto de pesquisa de doutorado, falando um pouco da minha experiência acadêmica, profissional e também política, né? No sentido da militância, que a professora trouxe aqui um pouquinho já. E depois vou abordar um pouco também os resultados dessa pesquisa, alguns achados bastante interessantes, né, que me chamaram bastante atenção, mesmo eu sendo árabe, sendo meus pais muçulmanos, eram informações que eu desconhecia, né? E é interessante também que essa live está sendo feita no momento bastante delicado e problemático para os contextos muçulmanos, para as pessoas muçulmanas. Então, o que a gente vai estar problematizando aqui tem bastante relação com esse contexto atual e com as violências que acometem os seguidores do Islã, as seguidoras do Islã, especificamente também as mulheres muçulmanas, que são ainda mais atingidas pelo preconceito, pela islamofobia, pela discriminação, sobretudo por conta do uso do hijab, que a identifica enquanto muçulmana. Então, a nossa pesquisa vai estar travando e tratando sobre esses aspectos de alguma forma, né? Porque essa questão dos estereótipos foi o que me chamou bastante atenção, que, na verdade, impulsionou a minha pesquisa desde o início. Bom, vou falar um pouquinho, né? Eu sou de Corumbá, Mato Grosso do Sul, ali fronteira com a Bolívia. Sou descendente de pai e mãe palestinos, do senhor Sadiq Adi, da minha mãe Rahma Beirat. E eles estão há mais de 50 anos no Brasil, cerca de 50 anos no Brasil, e a vinda deles para cá foi fruto da resolução, da recomendação da ONU de partilha da Palestina histórica entre um Estado árabe-palestino e um Estado judaico-israelense, sendo que o Estado árabe-palestino ainda não se efetuou, né, não existe efetivamente, está sendo colonizado, está sendo ocupado, está sendo invadido pelo Estado sionista, né? Então, meus pais são fruto dessa história, né, são fruto dessa diáspora e dessa expulsão de palestinos a partir de 1948, uma expulsão que continua até os dias atuais, por motivo dessa colonização, desse apartheid e dessa ocupação israelense no território palestino. Então, isso tudo me atravessa, né, existencialmente, politicamente, profissionalmente, academicamente, né? Não tem como. Nós até tentamos separar, mas isso está muito presente na nossa vida, nas nossas escritas e naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente luta, né? Bom, eu sou da psicologia, né? Sou graduada em psicologia pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus Corumbá, que tem um curso de psicologia com mais de 50 anos, um dos cursos mais antigos de psicologia do Brasil. Depois fiz o mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul também, campus Campo Grande, em educação. E saí da psicologia, da graduação de psicologia, ainda com um olhar clínico, bastante voltado para a psicanálise, né? Embora eu sempre gostei da área acadêmica, mas a perspectiva teórica da psicanálise sempre me chamou muito a atenção na graduação. Mas foi o mestrado em educação que me trouxe a perspectiva social, porque eu trabalhei no meu mestrado com Foucault, e aí toda essa abordagem social, eu encontrei e me encontrei na abordagem social, a partir do mestrado em educação, e em seguida sempre atuei na área acadêmica, né, dando aula numa faculdade particular em Barreiras, sendo professora colaboradora na Universidade Federal de Goiás, sempre na área da psicologia social, e sempre bastante envolvida com
os movimentos sociais, as lutas sociais, o apoio e a problematização, enfim, mas o apoio da luta das minorias políticas, sendo mulheres, pessoas LGBT, pessoas com deficiência, pessoas sem terra, pessoas sem teto, negros, indígenas, povos historicamente oprimidos, né? Então, é interessante esse movimento porque em 2017 eu comecei a pensar no meu projeto de pesquisa de doutorado e eu estava buscando assim, na verdade em 2017, que olha que interessante, né? Eu já estava com praticamente 33 anos e eu me deparei eu descobri que os palestinos são um grupo oprimido, historicamente oprimido. Eu não sabia, né? Isso não é um tabu. Em algumas famílias a gente não discute muito política. E eu estava tentando, e aí, na verdade, eu encontrei na militância a causa palestina, né, que mais me toca existencialmente. E queria também encontrar, talvez, conciliar essa questão acadêmica, profissional e política num âmbito que envolvesse psicologia social e Palestina. Mas não foi tão fácil encontrar, né? Assim, eu estava amadurecendo o meu projeto de pesquisa. E eu quis encontrar, na verdade, no primeiro momento, analisando os livros didáticos, né, e a importância dos livros didáticos para a consciência dos alunos e nem sempre, né, para uma consciência mais crítica dos alunos, né, ou seja, a importância dos livros didáticos para a formação dos alunos, para a formação dos estudantes, né, naquilo que eles pensam, como eles concebem determinados grupos, como eles concebem determinada sociedade. Então, eu sempre parti dessa importância social dos livros didáticos. E no primeiro momento, eu queria analisar se, quando abordam-se palestinos nos livros didáticos, há uma associação com o terrorismo, né? Porque isso a gente vê muito na mídia, né? Acho que isso foi também uma justificativa social do meu projeto, né? Nós vemos muito essa associação do mundo palestino, das pessoas palestinas, também com o terrorismo, né? E aí, isso companhia, né? Palestinos, árabes, muçulmanos, né? E todas as generalizações, todos os árabes são muçulmanos, todos os muçulmanos são árabes, né? E na verdade, há bastante diferenças, apesar dos mesmos estereótipos desses dois grupos, né? Mas, assim, fazendo uma breve análise dos livros didáticos de história, eu percebi que se fala pouco sobre a Palestina em si, né? Talvez os livros de geografia abordem um pouco mais, mas nos livros de história, ainda na elaboração do projeto, eu vi que abordavam um pouco o território palestino, a questão palestina e tudo mais. E aí eu decidi ampliar o escopo, né, do meu projeto para os contextos árabes e muçulmanos. Ou seja, no primeiro momento, eu tentei relacionar ou investigar se, quando se fala de árabes e muçulmanos nos livros didáticos, se faz uma associação praticamente direta com o terrorismo, né? Quando se discute árabes e muçulmanos, se discute terrorismo conjuntamente, né, como se fossem fenômenos intrinsecamente associados, intrinsecamente, como se fossem inerentes, né? Se discute Islã, se discute terrorismo, discute-se mundo árabe, discute-se terrorismo. Então, isso foi uma questão que impulsionou o meu projeto de pesquisa para o doutorado, né? Bom, e aí, assim, só fazendo, mas não estou seguindo, né? Mas depois, com a minha aprovação no projeto com o meu projeto de doutorado aprovado aqui na USP de Ribeirão, isso foi em novembro de 2018, e aí eu tive contato com o Grácias, né? Com o grupo de antropologia em contextos islâmicos e árabes, coordenado aqui pela professora. Conheci um grupo de pesquisa NEON, né? Núcleo de Estudos sobre o Oriente Médio, do professor Paulo Gabriel Ilu,
Então, assim, e aí eu fui tendo uma noção de quantas pesquisas sobre Oriente Médio, Islã, mundo árabe, mundo muçulmano e Palestina existem no Brasil, né? Fiquei bastante surpresa, eu não tinha essa noção antes de entrar no doutorado, e fiquei muito feliz, mas, assim, muitas pesquisas no âmbito da antropologia, muitas no âmbito das relações internacionais, da literatura, da história, né? Sobretudo nessas áreas. A psicologia, não, né? Infelizmente, conheço poucas pesquisas no âmbito da psicologia que abordem a questão palestina, né? Agora, com graças, é que a gente tem essa oportunidade, né? De trazer a psicologia, trazer os contextos árabes e muçulmanos para essa área, né? Para essa ciência, que realmente é pouco conhecido, né? É pouco debatido. Bom, então, assim, outra questão também que eu percebi, a exceção, por exemplo, do grupo Graça, do grupo Neon, tem um grupo também o NEPLA, se não me engano, Núcleo de Estudos sobre... Não, Nepal, o Núcleo de Estudos sobre a Palestina, organizado, coordenado também pela Bárbara Caramuru e pelo Rafael. Assim, temos alguns grupos de pesquisa, mas essas pesquisas, o que a gente encontra, elas estão muito dispersas no Brasil, né? Seria interessante se a gente conseguisse reunir essas pesquisas, né? Existem muitas, mas às vezes é algum interesse eventual por aquela temática, mas nem sempre existe uma continuidade, porque não está vinculado a um grupo de pesquisa específico. Então, você tem um interesse, e aí você encontra um orientador, uma orientadora, mas a gente conclui que essas pesquisas estão bastante dispersas. Existem, são muitas em termos quantitativos, mas estão dispersas, e nem sempre elas têm uma concepção mais crítica sobre esses contextos, os contextos árabes e muçulmanos. Muitas vezes essas pesquisas correm o risco de reproduzir uma visão orientalista, ou seja, essa visão do Ocidente a respeito do Oriente, né, que é bastante discutido por Eduardo Said, né, no seu livro O Orientalismo, a invenção do Oriente, né? Então, essas questões nos chamam bastante atenção, né? E nós estamos também permeados por um contexto atual islamofóbico, né? Então, na verdade, essas não foram atentados, mas o atentado do 11 de setembro e essa questão atual também com a morte do professor, tudo isso nos traz uma grande preocupação, né? Então, não tem como a gente estava falando inicialmente, eu e a professora, é difícil desvencilhar, né? O nosso trabalho, ele tem uma repercussão social e ele acaba também tendo uma repercussão política, porque há muitas distorções sobre o Islã, né? Muitos estereótipos, muitos preconceitos, muitas discriminações, e isso reflete também em violências não só simbólicas, às vezes até violências físicas, né? Inclusive contra mulheres, como eu já falei um pouquinho no começo, e isso é bastante preocupante, né? Isso é bastante preocupante, e no caso específico da minha pesquisa, qual é o meu problema? Qual é a minha questão? Até que ponto os livros didáticos, e ampliando esse processo, até que ponto a educação, que deveria ser uma educação crítica, uma educação visando a consciência, visando uma formação mais coerente, uma formação que busque a coexistência dos povos, que busque a diversidade, até que ponto os livros didáticos
contribuem para esse discurso islamofóbico, né? Contribuem para esses preconceitos e distorções a respeito do Islã, a respeito do mundo árabe, a respeito do mundo muçulmano, essas generalizações que nós temos, né? Então, temos a pesquisa do Bertolini, que é na área da educação, sobre o Islã, e temos também a pesquisa do Michael Aguiar também, depois eu posso passar essas referências, mas eles, o primeiro momento da pesquisa deles é um trabalho nas escolas para saber qual a concepção dos alunos quando se discute, por exemplo, o Oriente Médio, né? A pesquisa do Michael Aguiar vai constatar que quando se discute o Oriente Médio, os alunos fazem uma associação direta com guerra, violência, terrorismo, né? Um espaço de conflitos, não tem uma percepção de vidas, né, que estão ali emergindo, né? As pessoas trabalham, as pessoas vão à praia, as pessoas se casam, as pessoas têm sua vida cotidiana, mas não é isso, não é essa a visão que se tem, que os alunos têm do Oriente Médio. A pesquisa do Bertolini sobre essa questão do Islã também nos livros didáticos também chega nessa conclusão. Quando ele faz uma chuva de ideias com os alunos do ensino médio, ele também fala como que vocês veem o Islã e quais são as primeiras palavras, quais são as primeiras ideias que surgem quando vocês pensam no Islã, e é violência e terrorismo. Então, olha assim como isso é sério, é complexo, e assim, a gente também quer entender como isso chega, né? A gente sabe que tem uma influência midiática enorme nesse processo, mas não só. Existe também toda uma produção acadêmica, universitária, que é orientalista, que tem essa visão ocidental, né, preconceituosa do Oriente e dos orientais, e nesse bojo entram-se muçulmanos, entram árabes, entram asiáticos, entram indianos, enfim. Mas essas associações, elas estão bastante presentes na consciência dos alunos, né? E claro, ultrapassa a consciência, porque isso vai para a prática, vai no comportamento, vai nas risadinhas, vai nas piadinhas. Se chegar um aluno muçulmano, filho de árabes, certamente ele vai sofrer esses preconceitos, essas discriminações, essas brincadeirinhas de mau gosto, né? Que geram um sofrimento. Então, a gente está vendo como esse processo está muito presente e como a gente pode, no primeiro momento, observar se os livros didáticos contribuem para esse processo e como a gente pode também desconstruir, no âmbito da educação, no âmbito das escolas, essas concepções dos alunos, né? Que não são apenas concepções de alunos, mas às vezes também são as concepções dos professores, e isso são as concepções dos diretores, são as concepções dos funcionários da escola, dos técnicos da escola. Então, é uma rede discursiva, né, como vai dizer Foucault. É todo um discurso que vai construindo essas verdades sobre árabes e muçulmanos. O árabe terrorista, o muçulmano terrorista, cruel, irracional, não afeito à civilização. Então, assim, a igreja falando sobre isso, reforçando esse discurso, é a mídia que propagandeia, né, extremamente esse discurso, são as igrejas, alguns segmentos religiosos específicos que também reforçam esse tipo de discurso. Então, são várias instituições, né, as próprias famílias, né, no próprio projeto sobre as questões islamofóbicas que a professora França está desenvolvendo, nós percebemos que mulheres que se revertem ao Islã, elas sofrem islamofobia, sofrem violência dentro do âmbito familiar, né? A própria família não aceita, a própria família associa que essa religião para a qual a garota ou a mulher se reverteu, né? Porque nós consideramos que nos revertemos, para a qual ela se reverteu, essa não é uma religião da paz, essa é uma religião do terror, essa é uma religião do demônio. Então, isso está muito presente em várias instituições, né?
e nas instituições universitárias também, porque as nossas universidades, elas estão permeadas por um olhar eurocêntrico, eurocentrado, colonial e também orientalista, né? A gente se depara com isso, a professora Franci se depara, a gente está na luta, a gente está no embate, que é um embate cotidiano, né? Essa ideia de que o Islã não é antimoderno, por exemplo, né? E aí depois a gente vai investigar e a gente descobre que o Islã ele está presente na influência da modernidade, né? Então, quando a gente faz todo um aparato, um retrocesso, um retrocesso não, mas um apanhado histórico, né? E não necessariamente muçulmanos árabes, mas muçulmanos africanos, os primeiros a chegarem na Península Ibérica, e esses muçulmanos que levaram os conhecimentos das plantações, das monoculturas, tanto da cana-de-açúcar quanto do café, e que foram essas monoculturas que depois chegaram no Brasil, a partir das navegações e a partir da colonização das Américas. Então, a gente fala assim, gente, olha só, pelo menos nesse capitalismo mercantil ou capitalismo primário, a gente vê a influência do Islã em todo esse processo, né? Então, essas afirmações de que o Islã não é moderno, de que o Islã é antimoderno, né? Não só não moderno, ele é antimoderno, ele é contra a modernidade. Então, assim, remetendo também ao Islã, a uma coisa da Idade Média, né? E a Idade Média, na concepção do Ocidente, é a Idade das Trevas, né? Sendo que a Idade Média, para o Islã, foi a Idade de Ouro, né? Tivemos várias descobertas, teve o Império Muçulmano, que veio da Ásia até a Europa, que se expandiu, né? E trouxe tantos conhecimentos, tantas culturas, alimentos, enfim, uma riqueza. Mas tudo isso, e aí entrando um pouco já na minha pesquisa, não é falado nos livros didáticos, né? Toda essa riqueza do Islã, a riqueza do mundo árabe é reduzida a algumas páginas dos livros didáticos, né? No Islã, eles vão falar bastante, geralmente, né? Até as pesquisas do Bertolini, do Barchi, vai mostrar para a gente que eles falam da questão dos 5 pilares do Islã, né? Da história de Muhammad, às vezes, do profeta Muhammad, às vezes de uma forma um pouco tendenciosa, como se ele fosse uma pessoa interesseira, porque se casou com uma mulher mais velha, uma viúva de posses, né? Com boas condições materiais, né? Então, assim, é preocupante. E outra coisa também bastante comum é essa ideia da mulher muçulmana como uma mulher submissa, como uma mulher que não tem determinação sobre a própria vida, é bastante presente nos livros didáticos, né? Várias pesquisas mostram e reforçam isso, que é uma das questões, ou seja, é sempre mais o mesmo, né? É sempre esse estereótipo ou do homem muçulmano poligâmico, né? Sendo que isso é um índice, uma estatística, uma porcentagem baixíssima dentro do contexto do mundo muçulmano, né? Talvez 1%, 2% de homens são poligâmicos ou bigâmicos, mas isso é bastante colocado. E a outra questão que a gente até fala, essa obsessão pelo véu, né? A obsessão do Ocidente com o véu da mulher muçulmana, com o hijab, com a vestimenta dela de um modo geral, sendo que esse véu como grande símbolo, como suposto grande símbolo da opressão da mulher muçulmana, né? Invisibilizando, na verdade, várias opressões muito mais sérias, na verdade, opressões colonialistas, imperialistas, vindos de países norte-americanos, vindos de países europeus, que influenciam diretamente a vida dessas mulheres, que trazem muito mais sofrimento, no sentido, não, que trazem sofrimento, que não é muito mais, né? Ninguém está dizendo que o véu, né, é colocado assim, né, como se o véu trouxesse um suposto sofrimento para as mulheres, né? E isso não é discutido enquanto, na verdade, uma identidade religiosa. O que faz essas mulheres sofrerem é o
desrespeito ao uso do véu dela, né? Ou da indumentária, ou da vestimenta que ela traz, que ela veste, enfim. Então, acho que é interessante a gente fazer essa, né? Ela não sofre pelo uso do véu, acho que ela sofre pelo desrespeito ao uso do véu, né? E é interessante. Isso é colocado quando se trata de mulheres muçulmanas, né? A gente não faz a mesma associação com as mulheres, como, por exemplo, o hábito das freiras, né? Que são mulheres católicas que também usam um tipo de véu, né? Então, essas discussões, eu acho que quando a gente faz uma comparação e vê que tem algum nó aí que não está legal, que essas coisas não se encaixam. Então, nós percebemos que há um movimento de escolha, né, étnica e religiosa que serão alvos de preconceitos, discriminações e estereótipos. E os muçulmanos e muçulmanas são alvo desse processo, né? E é interessante que a autora Arjana Sofia Arjana, na verdade, de 2015, o livro dela, sobre os muçulmanos na visão ocidental, a gente pensa, e eu inclusive pensava quando iniciei o meu projeto de doutorado, que esse estereótipo, né, contra muçulmanos como terroristas, irracionais, cruéis, perversos sexualmente, né, essa ideia dos haréns, do muçulmano que rapta a mulher norte-americana branca, né? Então, assim, que os filmes hollywoodianos também reforçam bastante. Esse processo não começou no século XXI, né? A Sofia Arjana vai nos colocar que esse processo iniciou já no século VIII, né? Ou seja, já na Idade Média, ainda no período das cruzadas entre católicos e muçulmanos, né? Nesses conflitos que demonstravam como os muçulmanos eram vistos como monstros, né? Concebidos como monstros. E, é claro, se são concebidos como monstros, são concebidos como desumanos, né? Inferiores à humanidade, né? Eles estão próximos à animalidade, né? Então, esse processo já se iniciou, já temos aí, o quê? Mais de 1.200 anos, né? Praticamente 1.300 anos que os muçulmanos são fruto desse processo de desumanização. Na verdade, é um processo de desumanização, né? As prisões de Guantánamo que o digam, né? Então, as torturas, né, que se intensificou em 2001, na verdade, então a gente observa que há uma continuidade, né? Então, se no primeiro momento, no século VIII, os muçulmanos eram vistos como monstros, né, conforme a Sofia nos traz, depois, isso na Idade Média, com a modernidade, né, então, digamos, 1500, né, 1492, com os autores coloniais especificamente, essa trajetória dos estereótipos contra muçulmanos continua, só que muda um pouco a roupagem, né? Agora eles são os racionais, eles são as pessoas não afeitas à civilização, eles são cruéis, eles são bárbaros, né? Eles não têm autodeterminação, somos nós, brancos, europeus, civilizados, ocidentais, que vamos levar essa civilização, né, com muita violência para essas pessoas, né? Então, é contraditório isso, né? Você leva a civilização a partir da violência, a partir da guerra, a partir da morte, né? Do genocídio, enfim. E depois... Jean, eu queria te perguntar, Jean, uma coisa específica sobre o livro didático, para ver se você encontrou isso, né? Porque quando a gente fala de livros didáticos, né, você está dando todo esse percurso histórico, e quando a gente está falando de livro didático, de história, ele deveria fazer o percurso
didático da história do Islã ou dos muçulmanos, dos povos árabes, né? Lembrando aqui que, por acaso, nós estamos falando de árabes, né? Por um recorte, mas é importante sempre que se diga que a maior população muçulmana no mundo é composta de asiáticos, né? Quem faz o Hajj sabe muito bem que você vê asiático para todo lado, e os árabes são esse terceiro grupo, depois os africanos. Mas o nosso recorte, o recorte da Jan, são os árabes e os muçulmanos, né? Que aí independe se são árabes ou não. Mas eu lembro muito de um exercício que um dos meus filhos trouxe da escola uma vez, que perguntava, caiu na prova, né? Quais são as coisas que você gostou no Islã? Então, era um livro de história, né? E eu lembro, acho que era o João, acho que tinha 10 anos de idade, e ele falou, eu gostei que eles têm um livro, o Alcorão, e eu gostei que eles têm 4 esposas. E eu já pesquisava o Islã, achei muito engraçado, porque ele escreveu isso na prova, o menino não sabe nem o que está escrevendo. Mas o que eu achei engraçado, que uma coisa que é um dado que, por exemplo, quem é que tem 4 esposas no Islã? Se chegar a 1% de muçulmanos no mundo, é muito. Né? Eu não sei se chega a 1%. Mas veja só como que uma informação que é insignificante, né, do ponto de vista do que é importante saber sobre o Islã, é aquilo que é retratado no livro de história, né? Então, eu acho que valeria a pena você trazer alguns desses elementos dos livros que você leu, de história, e qual é o período, acho que as pessoas não sabem qual é o período que você está se debruçando, né, efetivamente, para que as pessoas possam te acompanhar nesse raciocínio, né, porque o que tem de diferente? Porque, assim, eu achei muito bizarro a ideia de uma criança de 9 anos achar que é bacana ter 9 mulheres, e fica uma coisa assim, como se fosse casar com 4 mulheres, e aquele homem que tem um harém, a ideia do harém é muito forte, a ideia desse homem que oprime, e não vou dizer que não existe homens machistas, né? O machismo, quem leu a matéria do Nexo de ontem, posso até colocar o link aqui, que fala justamente disso, e eu falo disso, o machismo não está no Islã, ele está no mundo, ele está no planeta, né? Então, acho que é importante trazer esses exemplos dos livros que você estudou, e qual é o recorte, né, o período que você está estudando, para as pessoas entenderem um pouco, né, o seu objetivo aí com a tua pesquisa. Tá bom. Bom, eu estou analisando os livros, eu começo com os livros didáticos da sexta, sétima, na verdade não, do ensino fundamental 2, né? Sexta não, do quinto ao nono ano, e também do ensino médio, né? E nesse primeiro momento que eu estou, comecei, né, fiz uma coleta inicial dos dados a partir para trazer para o relatório de qualificação, eu analisei os livros da sexta série e do nono ano, né? No primeiro momento, que foi os que eu encontrei com mais informações sobre o Islã, né? Agora, na minha pesquisa, o que eu constatei, né, foi o seguinte, a questão, e que, na verdade, também, eu acho que eu estava com o meu olhar também mais voltado para isso, né? A gente já vai abrindo os livros didáticos com um olhar específico. Mas, nesses livros especificamente, que são livros de escolas adventistas, porque também eu trouxe esse recorte com livros de história de escolas evangélicas, né? Já que alguns segmentos religiosos evangélicos, neopentecostais, eles têm um discurso islamofóbico, né? Encontrado sobretudo na mídia. E eu queria ver também se os livros didáticos dessas escolas, né? Que seguem determinados segmentos religiosos evangélicos, também se traziam ou não esse tipo de discurso, né? Islamofóbico e contra o Islã. Então, eu trouxe esse olhar e nesses livros especificamente, eu não encontrei, professora, esses estereótipos muito claros, assim, muito evidentes, né?
assim, falando especificamente de gênero, do homem muçulmano poligâmico e da mulher muçulmana submissa, né, oprimida e tudo mais. Nesses livros que eu analisei, eu não encontrei. Não sei se nos outros exemplares que eu ainda não li tenham. Mas há outras pesquisas, né, algumas desenvolvidas até pela UEPG, né, a Estadual de Ponta Grossa, enfim, que o pesquisador, acho que agora não vou me lembrar o sobrenome, acho que o Leandro, ele encontra e se depara com isso, né? Com as mulheres muçulmanas vistas como oprimidas e os homens muçulmanos vistos como poligâmicos, né? Então, e é interessante, porque isso atravessa também as questões de gênero, as questões de sexualidade, né? Então, o homem poligâmico seria o homem opressor, né? E a mulher que está submetida, talvez, a um casamento poligâmico seja a mulher oprimida. Agora, o que eu constatei na minha pesquisa, isso me chamou bastante atenção, e acabei encontrando a hipótese, né? Se há essa associação com o terrorismo, e sim, há essa associação com o terrorismo nos livros didáticos de história analisados por mim, infelizmente, seriamente, né? Então, assim, eles fazem um capítulo chamado As Origens do Islã, que se deu no século VII, né? E assim, de repente, não mais que de repente, no final do capítulo, em um exercício, aquelas atividades finais, eles fazem uma associação, eles fazem um exercício, né, uma atividade para os alunos sobre terrorismo. Então, me chama bastante atenção, porque, primeiro, por que os autores desse livro didático, quando eles estão abordando as origens do Islã nesse capítulo? Então, o evento do século VII. E, no final do capítulo, tem um evento do século XX, né? Digamos assim, século XX, século XXI, né? Então, por que traz essa associação? E o perigo dessa associação? Porque se já existem tantos meios, né, e instituições, e o livro didático reforça isso, né? Por que está trazendo um debate sobre terrorismo num capítulo sobre o Islã? É claro que essa associação vai acontecer, já está aí, já está posta, né? E aí eu acho que é interessante, né, aqui lembrando de outra história, porque quem teve 3 filhos na escola sabe o drama que é acompanhar, a Elô, que é professora de histórias, sabe bem o que é ser professora de história, o que é ensinar a garotada, e eu sei que é ser mãe, né, de alunos, mas eu lembro de uma situação que nem foi com a professora de história, foi com a professora de ensino religioso, que deu uma atividade sobre o Islã, né? E era com o Gabriel, acho que no primeiro ano do ensino médio, então já estava grandinho, e as atividades eram quem foi o profeta, Muhammad, qual era o livro dos muçulmanos, eram todas questões sobre a religião, até aí tudo bem, até aí o Gabriel sabia muito bem, e as últimas questões desse questionário que a garotada tinha que escrever, estava lá, o que é o terrorismo e o que é a Al-Qaeda. E aí eu peguei essa folha, fui até a escola, já estava terminando o meu doutorado, levei os documentários que eu tinha produzido, falei, olha, escuta, o que tem a ver a religião com o terrorismo e aí fiz uma revolução, a professora agradeceu, e era uma professora, acho que freira, não lembro exatamente se ela era freira ou não, mas era alguém que estava passando já um conhecimento, quer dizer, você está passando um conhecimento de uma religião, mas embaixo nesse conhecimento você está passando uma desinformação, né? Porque se a gente for contabilizar quem morre com ataques terroristas, 80% das pessoas que morrem são muçulmanas. Sim. Dos ataques terroristas que acontecem no mundo. 80% são muçulmanos. Então, jamais poderia estar ao lado, né, de um conteúdo religioso, um conteúdo de uma violência. Né? E principalmente sendo uma aula de religião, não era uma aula de geopolítica, uma aula de geografia,
que a gente vai estudar os fatores políticos, sociais, que envolve a religião, porque a gente pode falar do ETA, que envolve o cristianismo. Enfim, eu acho que são sempre questões que a gente tem que pensar e frisar, porque, em geral, nós não nos habituamos a prestar atenção nisso. A gente já naturalizou. Sim. Então, as mães que estão assistindo a gente, as professoras, né, os formadores de opinião, tem que ficar atento nesse tipo de informação. Né? Por exemplo, ontem eu postei, quando alguém faz alguma coisa errada, ninguém fala, ele era um cristão e tal, mas quando um muçulmano, ou alguém que se diz muçulmano, fez alguma coisa errada, aparece o nome muçulmano, aparece Islã ali, de alguma maneira. Então, eu acho que os livros didáticos, eles estão, do meu ponto de vista, refletindo o que é a nossa sociedade. Sim, sim. Concordo, professora, concordo. Na verdade, eles reproduzem, né? Eles reproduzem o que está posto na mídia, o que está posto no senso comum, né? E eles não problematizam. Era isso, inclusive, que eu gostaria de investigar. Eles reforçam isso, reproduzem o que está posto aí, em termos, inclusive, de preconceito, de estereótipos, de generalizações, ou eles rompem com essa narrativa, né? Eles trazem uma perspectiva crítica. E, na verdade, nesses livros que eu estou analisando, é interessante que tem um discurso politicamente correto, né? Olha, mas não podemos generalizar, não são todos os muçulmanos que são terroristas, né? Mas assim, não, então assim, mas também não problematizam, né? Então vem com esse discurso mais invernizado, mas está posta uma associação ali, né? Que, reforçada pela igreja, pela mídia, e se o professor não problematizar bem aquilo, mesmo com esse discurso politicamente correto que a narrativa do livro didático traz, é extremamente, assim, chega a ser até contraditório, né? E perigoso também. Então, me preocupa bastante essas colocações, né? E fazendo um gancho com o que a senhora está colocando, uma outra questão é o seguinte: quando, por exemplo, se fala do catolicismo, né, eu não estou analisando ensino religioso, né, livros didáticos de ensino religioso, mas não se fala de Inquisição quando se fala do cristianismo ou do catolicismo, né? Então, que foi e dos vários, agora que a gente está com a decolonialidade, e dos vários genocídios, né, promovidos pelos cristãos, né, na Europa. E aí que o Grossfogel vai falar, né, o genocídio de muçulmanos e de judeus, o genocídio de mulheres, né, durante a Inquisição, né, a questão das bruxas e tudo mais, e o genocídio de africanos e indígenas, que foram feitos por cristãos, né? Isso não é colocado, né? Isso não é problematizado no nosso discurso colonial presente nos livros didáticos, que coloca o cristianismo e os cristãos como grande referência de civilização, sendo que promoveram genocídios dos nossos povos, de nós, enquanto mulheres, enquanto muçulmanos, enquanto árabes, enquanto judeus, enquanto africanos, enquanto indígenas, né? Então, é bastante problemático, e isso mostra essa visão colonial, né, eurocêntrica, com esses valores também cristãos presentes nos livros didáticos, né? Acho que isso é um ponto. E essa outra questão da generalização, ela também é bastante preocupante, né? Por exemplo, Macron, quando assim ocorreu o assassinato do professor, a morte do professor, enfim, que a gente lamenta, né? E não estamos de acordo com ela, né? Mas tem toda uma problemática aí de violências simbólicas anteriores ao fato, que eu acho que isso deve ser discutido, né? O Bertolt Brecht fala, né? Quando o rio, ele destrói todas as margens, todo mundo diz que o rio é violento, mas ninguém fala das margens que comprimem esse rio. Então, mãe,
Só um pouquinho, barulho. Só um pouquinho. Mas, assim, ninguém fala sobre essas questões, né? E dessas violências simbólicas, né? Quando, por exemplo, você desrespeita ou desrespeita os preceitos religiosos muçulmanos. Só um pouquinho, mãe, tá fazendo muito barulho, mãe. Só um minutinho. Mãe, tá fazendo muito barulho. Fazer uma interrupção aqui, que tá fazendo barulho aqui. Mas, desculpa. A Jean, tem algumas perguntas aqui. Acho que é legal você responder, a gente tentar responder. Ó, a Jamila, não sei de onde que você é, Jamila, se puder colocar, a gente fica feliz. A Jamila escreveu, mesmo dentro das universidades, onde deveriam estar pensadores que filtram as informações e que fossem contra os estereótipos e preconceito, vemos mais rejeição pelos colegas e até professores. Aí ela continua. Quando conhecem pessoas muçulmanas e que pesquisam sobre a religião, como a professora Francirose Arjan, se confrontam com essa questão, e quais são os caminhos possíveis para contornar essa situação? Bom, complexa. Bom, eu sou do discurso, né? Então, analiso o discurso e eu acho que isso é uma disputa de narrativas, né? É uma desconstrução desse discurso. É o que a gente tem, né? Nós temos como arma, a gente não vai pegar numa arma ou fazer um confronto, enfim. Mas eu acho que para a desconstrução disso são os nossos argumentos, são as nossas narrativas, são os nossos discursos nas suas diversas materialidades, né? Ou numa tese, ou num artigo, ou numa postagem nas redes sociais, e promovendo a reflexão, né? Acho que também quando a gente promove eventos que discutam sobre isso e que contribuem para a desconstrução desses estereótipos. Se a gente se depara com esses processos em sala de aula, ou com os nossos colegas professores, ou com os alunos, temos que promover espaços de discussão e de reflexão, né, sobre esses processos, sobre esses fenômenos sociais e o quanto, né, na verdade, refletindo o quanto eles estão distorcidos, o quanto eles estão equivocados e o quanto eles são geradores de sofrimento. Principalmente nós aqui, do âmbito da psicologia, estamos no programa de psicologia, a professora é da antropologia, mas nós estamos no âmbito da psicologia, a Salo e a Camila também discutindo saúde mental, discutindo adoecimento, enfim. A gente tem que pensar e trazer essa complexidade no âmbito da narrativa. É o que a gente tem, é o que a gente busca promover. Né? Tem tem formas mais imediatas através das redes sociais, né? Que tem uma circularidade e uma acessibilidade maior, uma questão até mais imediata, e coisas mais como os artigos, como nossas teses, e a gente está numa disputa narrativa, né, professora? A gente é nesse âmbito que a gente luta, no âmbito da linguagem, né? E é interessante, né? A Jamila está perguntando como é que a gente contorna isso. Olha, Jamila, quando eu comecei a minha pesquisa sobre o Islã, eu nunca tive problema. Eu posso dizer assim, se as pessoas tinham preconceito com a pesquisa, eu nunca percebi, né? Nunca foi uma questão, né? Para mim, a minha orientadora estudava índio, era etnóloga, Silvia Caiubi Novaes, na USP, eu fui a primeira aluna de antropologia que estudou o Islã aqui na antropologia da USP. Então, nunca tive nem na banca. Eu lembro até que na seleção do mestrado, uma professora, Margarida Maria Moura, quando eu estava saindo, ela botou, Franci, volta aqui. E ela virou para mim, acho que coisa de antropólogo, né? Assim, você acha que os anjos islâmicos vão abençoar a sua pesquisa? Eu virei para a Margarida, você não tenho dúvida, mas eu falei, não tenho dúvida com tanta certeza, que eu acho que eu me sinto abençoada até hoje. E aí, acho que é um processo. Eu acho que eu sou um pouco como a Jan, tem a coisa do discurso, mas tem também como a gente se coloca diante das pessoas, né? Eu acho que
a gente não tem que se colocar nem a mais, nem a menos. Então, eu tinha muito receio do lenço, por exemplo. E eu fui quebrando o meio do lenço, né? A Arjan, acho que já me conheceu de lenço, né? Ou não? Sim. É. 2018. Já me conheceu de lenço. Já me conheceu de lenço. Então tem uma frase que foi sendo construída, você vai lidando com isso, né? Que eu acho que é importante. Então, só para colocar lá que a Jamila é de São Paulo, é muçulmana, mestranda, e as situações mais complicadas de preconceito acontecem dentro da universidade. Eu nunca tive, eu não sei se a Jan teve algum tipo de. Nem quando eu coloquei o lenço, eu sofri algum tipo de preconceito. Então, eu sou fora da curva. Isso não significa que não exista, né? A gente não pode dizer que não exista. Mas eu nunca tive, talvez porque hoje, mas eu também fui um pouco esperta, ou não, né? Eu só coloquei o lenço depois que eu me tornei livre docente. Eu tinha receio que a banca, ao me ver de lenço, fosse... E talvez não acontecesse absolutamente nada. Por exemplo, a Sorra Chabraoui defendeu o doutorado dela na neurolinguística de lenço, a própria Heloísa, que está aqui, defendeu o doutorado dela na antropologia também de lenço, né? Então, acho que, não sei. Tem uma pergunta aqui do Said, né? O colonialismo europeu usou fartamente o terrorismo e o genocídio como forma de conter a resistência das colônias. A França é o pior exemplo, assassinaram milhões na Argélia e outras regiões da África, né? Isso não tenha dúvida, né? Você quer comentar um pouquinho? O Said Marcos Tenório é lá de Brasília, né? E está aqui nos prestigiando também. Eu só queria fazer eu vou falar dessa questão do Said, mas eu só queria fazer um gancho com o da Jamila, né? Jamila. Jamila. Assim, eu particularmente, assim, não sou muçulmana, né? Mas sou filha de palestinos. Também nunca me deparei, assim, com um preconceito explícito, né, ou direto, no âmbito da universidade, no âmbito da academia, né. Mas tem aquelas brincadeirinhas, né, é terrorista, né, sempre tem essas brincadeirinhas de mau gosto, essas piadinhas, né, mulher bomba. Então, tem, né, assim, que eu acho extremamente sério, né, às vezes a gente leva numa boa porque é naturalizado, né? Mas é sempre nessas coisinhas, né? Pontuais, sutis e tudo mais. Agora, quando eu cheguei na USP, professora, não sei se eu já cheguei a comentar, mas quando eu falava um pouco da minha pesquisa, tem toda uma ideia, assim, do tipo, eu não problematizando, por exemplo, o terrorismo enquanto fenômeno político de resistência, mas as pessoas achando, terrorismo muçulmano, né? Você vê que já tem uma associação. Né, assim, eu comentava, e se eu fosse fazer uma enquete, talvez uma pesquisa de campo, bem no início eu encontrava esses discursos, né, essa ideia permeando o social, permeando o senso comum. Eu tive um comentário parecido, assim, quando eu terminei um documentário que eu fiz na Turquia em 2013, já era professora da USP, e aí acho que eu mandei para os meus colegas para assistir, e aí teve uma professora que comentou, então, aquele pessoal que você estuda, meio complicado, né? Pois é, meio complicado, então, né? Mas eu acho que assim, é tão distante, né? Porque a mídia faz um trabalho muito forte. Sim, e aí reverbera tanto no cinema americano, né? A Kelly Pessuto deu uma palestra um tempo atrás sobre isso, assim, fabuloso o trabalho que a Kelly fez. Ela foi apontando, né, como é essa construção desse terrorista através do cinema, né? Acho que mais pesquisas poderiam ser produzidas a partir disso. E isso, obviamente, vai refletir na cabeça daquele professor. A gente tem uma página, eu comentei aqui na live junto com a Patrícia, né? Uma página no Facebook de professores que eu tive que intervir, porque aquilo lá era disseminação do quê? Da islamofobia, né? Do preconceito, do desconhecimento, né? Porque, assim, é lógico que a gente não está passando pano para a violência, né? Nenhum muçulmano vai aprovar a violência, mas você usar a religião para justificar é bastante complicado, né? Sim, e aí, acho que a questão que o Said traz do colonialismo europeu, a gente reflete isso no nosso próprio cotidiano, né? Sim. Não, e eu acho que essa questão, só para finalizar, essa questão da Jamila,
Eu acho que é o seguinte, Jamila, a gente não contorna, a gente confronta, né? Não tem que contornar, tem que confrontar, né? A gente não pode confrontar a pedra, não é passar por ela, porque senão eles vão continuar nos esmagando. Então, e é isso. Não estou confrontar de forma inteligente, né? Assertiva, enfim, não violenta, mas confrontar, né? Nos argumentos, confrontar. Olha, há equívocos aí, né? Eu acho que escrever uma tese já é confrontar. Exato, exato. Se você faz uma boa tese, você escreve um bom texto, você publiciza o seu material, que é o que a Arjan está fazendo hoje, com apoio do programa de pós-graduação em psicologia da USP, né? A gente tem um apoio do programa de pós, né? Isso já é confrontar. O nosso bom trabalho, ele é uma resposta à ignorância, né? Então, acho que o que a Arjan está fazendo, ela está produzindo uma outra narrativa. Exato, exato. É uma ruptura epistemológica, né? É um contradiscurso, né? Assim, vocês estão com esse discurso, mas a gente também tem um outro discurso, né? Que desconstrói esse discurso preconceituoso de vocês, né? Discriminatório e eu assim, não vou medir as palavras, um discurso assassino, porque esse discurso mata, né? Mata, adoece, faz sofrer, né? E é interessante, e essas práticas também que são colocadas, né? É interessante que o Macron fez essa questão de fechar as mesquitas, né? Por que essa punição coletiva? É impressionante, né? Se um cristão assassina um muçulmano, você não vai fechar todas as igrejas do país, né? E por que quando um muçulmano executa um ato com as mesmas características, você vai fechar todas as mesquitas? Por que essa punição coletiva contra muçulmanos? Então, tem coisas, né, mais profundas aí, né? Então, acho que a gente precisa pensar. E assim, aí agora, a Heloísa comentando, né? Pois não, existem muitas barbaridades, eu não duvido. Né? O próprio trabalho também da Souza, né? Que também encontrou várias distorções. Isso, tem formação em ciência da religião. Sim. E uma formação crítica, né? E não uma formação que só reproduza o que está bastante posto aí numa perspectiva orientalista, colonial, eurocêntrica e tudo mais, né? Agora, essa questão que o Said coloca é exatamente, né? A gente fica vangloriando os países europeus, né? Vangloriando a França, né? Até quando houve, assim, aconteceram aqueles atentados na França, houve uma comoção mundial, né? Não é assim, então a gente não está problematizando aqui que as mortes das pessoas devem ser sentidas, devem ser motivos de comoção, de compaixão, enfim, de um sentimento, né? O problema é que, quando morrem europeus, a repercussão é diferente de quando morrem árabes, muçulmanos, africanos, latino-americanos, asiáticos, né? A valorização da vida, ela não está no mesmo pé da balança. Então, é isso que a decolonialidade problematiza, né? Por que determinados povos são mais valorizados? Por que a religião de um determinado povo, a suposta religião cristã, que é considerada europeia, né? Sem falar da influência africana no cristianismo e tudo mais, mas assim, essa ideia de que também a Europa se apoderou do cristianismo como a religião deles, né? Intrinsecamente deles, inerente, e essa valorização, em detrimento, por exemplo, da religião dos povos africanos, dos povos asiáticos, orientais, da própria religião, das crenças dos indígenas, não sei se fala de religião, mas das crenças dos indígenas. Então, é distoante, né, a valorização de determinado povo em detrimento de outros povos, né? Daquele saber europeu em detrimento do saber latino-americano, o saber do homem em detrimento do saber da mulher, né? O saber do cristão em detrimento do saber do muçulmano, sendo que, na verdade, os cristãos se apoderaram dos saberes dos muçulmanos, né? Então, quando a gente
a gente precisa, retomando o que a Jamila coloca, a gente precisa estar fundamentado naquilo que a gente estuda para fazer essas problematizações e esses enfrentamentos, porque eles vão vir na academia, né? E é assim que a gente rompe. Assim, a gente vai romper com as reflexões, né? A gente rompe esses preconceitos, essas distorções, e eu acho que o movimento colonial está chegando, na verdade, o movimento decolonial está chegando aí, né? As pessoas estão estudando, ele está recente, tanto na área das ciências humanas quanto da psicologia, super recente, mas ele está chegando e ele está vindo com força, né? Tem toda uma discussão agora, né, da destruição das estátuas dos colonizadores, e agora teve uma intervenção de colocar caveiras na estátua do Anhanguera, em São Paulo, nas estátuas dos bandeirantes, né? Ou seja, o quanto eles foram responsáveis pelas mortes de indígenas e de africanos aqui no Brasil, por exemplo, né? Então, assim, tem que fazer esse giro decolonial, né? E isso que o Said coloca também, assim, está muito claro, né, que na verdade para nós que estudamos isso, né, e isso na verdade é invisibilizado, né, esses genocídios e as resistências, né, ainda ontem um curso, inclusive, foi organizado pela FEPAL, o Bruno Bricklin, ele é das relações internacionais, da geopolítica, falando da resistência marroquina, da resistência argelina, né, desses povos que foram colonizados pela França e quanto foi forte essa resistência. Quanto foi forte, né? E os próprios árabes que foram recrutados para lutarem na França, né, contra os outros povos colonizados, né, foram obrigatoriamente recrutados na França. Então, a gente precisa descobrir e enfrentar, fazer um enfrentamento discursivo desse processo, né? Já queria te perguntar, como psicóloga, né? Porque não sei se as pessoas perceberam que a Jan vem de uma psicologia social, né? Eu acho que seria importante. Como é que você vê a psicologia hoje com essas temáticas todas, né? Que tipo de crítica ou de reflexão ou de sugestões você deixaria para a formação dos alunos, né? Que estão se formando em psicologia, que estão pensando em fazer pesquisa nesse tipo de área, né? Que é a psicologia decolonial, especificamente, né? Que você está se debruçando agora e que é muito incipiente dentro da academia, dentro da psicologia. Na antropologia, assim, não existe hoje praticamente um antropólogo que não seja decolonial, né? Assim, virou assim, a profissão de fé do antropólogo ser decolonial. Primeiro, porque os antropólogos reconhecem que foram colonialistas, né? E eu acho que isso é importante. Reconhecer que foram colonialistas, que fomos colonizadores, né? Porque quando você vai estudar o outro, você está ali colocando a sua versão sobre o outro, né? Então, em vários processos, né? Aquela etnografia de gabinete que se fazia na década de 20, na década de... Né, muitos antropólogos nunca pisaram, né, em comunidades, eles ficavam na casa ali, era a casa grande do antropólogo ali, sentadinha na varanda, etnografia de varandas, né, sem uma real aproximação com o grupo. Então, os antropólogos já revisitaram isso, já fizeram a meia-culpa como uma antropologia colonialista, e eu acho que a psicologia, como é que você vê isso, né, com a psicologia? Bom, eu acho que é um desafio. É um desafio. Cara, é um desafio. Assim, até respiro fundo, porque quando a gente vai dar aula de psicologia social, os alunos já estão com 7 pedras na mão, assim. É impressionante. Tem muito, muito preconceito, né? É a prima pobre da psicologia. Né? Eles estão, às vezes, toda a graduação, ela ainda é tradicionalmente, né? Pelo menos em algumas experiências que eu tive, alguns conhecimentos que eu tive, tradicionalmente clínica, né? O aluno de psicologia, ele quer virar o doutorzinho, né? Usar o jalequinho branco, né? Ficar na poltrona. Eles têm esse desejo, né? Ainda é uma vinculação da psicologia com a saúde, com a medicina, né? Essa, pelo menos nas universidades mais tradicionais, talvez uma UFBA, enfim, universidades do norte, tem uma perspectiva diferente, mas mesmo eu que trabalhei em Barreiras,
no interior da Bahia, os alunos queriam clínica, né? Queriam clínica e, contraditoriamente, porque você se firmar numa clínica não é fácil, né? Você tem que ter supervisão, tem que ter bastante conhecimento, enfim, tem muitos saem com essa idealização, né? Com esse desejo, com esse projeto de desenvolver uma psicologia clínica, mas eles vão para a psicologia social, né? Ou seja, às vezes as primeiras portas que se abrem no mercado de trabalho dentro das prefeituras, que trabalham numa perspectiva de psicologia social, através de grupos, através de grupo de idosos, grupo de crianças, grupo de mulheres, né? Os próprios psicólogos que estão no SUS, né? Que está toda essa discussão atual agora com o governo. Então, assim, eu falo, olha, pessoal, vocês, provavelmente, muitos daqui vão trabalhar no âmbito social, sim. Vocês precisam gostar da psicologia social, mas vocês precisam conhecer. Porque provavelmente vocês vão atuar com ela, né? E esse processo que, ao mesmo tempo, é lindo, é de resistência, de tornar a psicologia, falando da psicologia social, tornar a psicologia mais acessível, né? À população que foi historicamente excluída desse cuidado da saúde mental, desse cuidado emocional, né? Como se pessoas de classes desfavorecidas ou as pessoas pobres não tivessem sofrimento psíquico, né? Sofrimento psíquico é coisa de rico, é coisa de pessoas abastadas, né? Enfim, então a gente tem que se deparar e com outra questão, os sofrimentos são diferentes, né? Talvez falando um pouco mais assim, o sofrimento da classe trabalhadora é diferente do sofrimento de um empresário, né? De um empreendedor. Assim, por isso que a gente precisa conhecer o contexto dessas pessoas menos favorecidas aqui no Brasil, né? Agora tem o Lucas Veiga Neto com a questão da psicologia preta, então isso é extremamente importante também, a outra ruptura na psicologia, porque nós temos uma psicologia branca, uma psicologia elitizada, uma psicologia euro-norte-americana centrada, né? Então, assim, a gente tem essa psicologia eurocêntrica ainda, por isso essa questão da psicologia decolonial, que precisa romper, né? A gente precisa trazer a psicologia para o contexto brasileiro, para o contexto latino-americano, né? Que não é o contexto norte-americano, que não é o contexto europeu, né? E temos muitos psicólogos aqui, professores, a Silvia Lani, a Bader Savaia, o Vanderlei Codo, o Martim Baró, que trabalha, que assim, é uma referência na psicologia decolonial latino-americana, a própria Virginia Vincudo, né, assim, que foi uma mulher negra, psicanalista, que eu nem conhecia na época da graduação. A gente precisa trazer mulheres para a psicologia, a gente precisa trazer negros para a psicologia, sair dessa psicologia que é branca e masculina, né, e cristã. Assim, a Camila está trazendo a psicologia islâmica, então é esse processo, né? A psicologia política, que é uma outra psicologia também pouco conhecida. Então é um desafio, professor, é um rompimento de visões de mundo, né? A psicologia social tem muita coisa para discutir, e porque a gente está passando por processos sociais muito difíceis, em termos de retrocesso nas políticas públicas, repressão dos movimentos sociais, né? Aí fazendo uma associação, a criminalização dos movimentos sociais sendo colocados no mesmo âmbito do terrorismo também, né? Sendo colocados como crimes, os movimentos sociais sendo colocados como crimes, ou seja, você lutar pelos seus direitos está sendo criminalizado, você pode ser preso por trabalhar com movimentos sociais, né? E, na verdade, agora, atualmente, a gente pode ser preso até pelo que a gente fala. Né? Exatamente. Eu até instiguei um pouco a Jan para falar sobre a psicologia social e a psicologia decolonial, porque, para vocês entenderem um pouco o porquê dessa pesquisa, né? Essa pesquisa que ela está fazendo só poderia ser feita nesse registro. 10 anos, quer dizer, só dentro da USP, né? Porque eu tenho mais 10 anos de outra faculdade de psicologia. Então, há 20 anos que eu falo para psicólogos
a importância da psicologia social, a importância dessa psicologia engajada, uma psicologia das minorias, uma psicologia dos negros, uma psicologia para pessoas religiosas, por exemplo, todas as amigas minhas muçulmanas, com véu ou sem véu, ou todas as pessoas da comunidade muçulmana que me procuram, né, professora, a senhora conhece algum psicólogo que eu estava precisando fazer, ou que eu acho que precise, é muito amiga e eu posso sugerir um psicólogo, eu sempre vou indicar quem? Os meus alunos, né? Quem foi meu aluno? Porque os meus alunos que estão na clínica hoje, eu já tenho alunos que são doutores, né? Eles são preparados para quê? Para lidar com esse grupo de pessoas que são religiosas. Eu sei que numa sessão de terapia, ele não vai dizer para uma mulher muçulmana que usa lenço que o problema é o lenço dela, porque ela foi preparada, né, por uma antropóloga que tem essa sensibilidade do fenômeno religioso, que pode ser uma religião afro-brasileira, que pode ser o espiritismo kardecista, não importa a religião, ou pode não ter a religião, mas há uma sensibilidade desses universos, seja o universo LGBTQI, seja um universo religioso, seja qualquer de imigrante. Como é que você pode colocar qualquer psicólogo para lidar com questões de imigrantes? Se vocês lerem, por exemplo, o trabalho da Sônia Hamid, o doutorado dela, tem uma parte do doutorado dela que ela faz um diálogo dela com a assistente social. A assistente social, ela fala tanta barbaridade sobre aquele refugiado, porque a lógica dela, a lógica da higiene dela, a lógica do comportamento dela, é a lógica que nós temos, não é a lógica do outro. Então, a importância do trabalho da Jana está justamente aí. É olhar que um dos mecanismos, né, um dos instrumentos de formação desse pensamento é o livro didático. Né? Esse livro didático, é esse professor em sala de aula, é como esse professor fala em sala de aula. Né? Então, tudo isso está realmente, eu lembro, só para vocês entenderem o quanto é problemático, eu acho que vai ao encontro do que a Jamila trouxe para a gente como reflexão. Eu, todos os anos, no curso de pedagogia, eu dou um texto de uma amiga minha, Raquel Rua, que estudou a Lei 10.639, que é aquela lei que insere o ensino de África no ensino, né, fundamental, no ensino médio, e religiões afro-brasileiras. Então, todo ano eu dou parte dessa tese da Raquel e peço para os alunos escolherem o capítulo para fazer o seminário. E teve um ano, especificamente, que um grupo do seminário veio falar comigo, olha, professora, a gente está com um problema. Eu disse, qual é o seu problema? Não, porque a gente tem um colega que ele é de uma religião tal, você já pode imaginar a religião, né? Ele é de uma religião tal, então ele diz que ele não pode fazer esse seminário porque é possível que incorpore. Aí eu incorpore quem, criatura? Não, porque vai falar de orixá, e aí, assim, filhinho, se incorporar, a gente faz uma gira. Eu sou o primeiro a abrir o girê aqui, a gente já faz o negócio aqui. Né? Então, você imagina que alguém que está numa universidade, na Universidade de São Paulo, tem esse pensamento. E eu falei para eles o seguinte, olha, nós estamos no começo da disciplina, vamos deixar rolar, deixa o seu amigo lá, não quero nem saber. E fomos, até chegou o dia do seminário, lá estava o bonito de branco, vestido, deu o seminário e no final ele falou, professora, obrigada, porque a senhora me ensinou muito, eu conversei com o meu líder religioso, ele me deu autorização. Então, vocês imaginem que a pessoa, ela tem na cabeça dela o preconceito, e essa pessoa está fazendo um curso de pedagogia, essa pessoa vai estar na escola, né? Ou podia ser pedagogia, podia ser psicologia, podia ser história, podia ser enfermagem, podia ser medicina, não importa a área. Se uma pessoa sai do seu universo de formação, um médico, um enfermeiro, que vai lidar com uma doença em um posto de saúde, ele tem que lidar com as crendices, com os valores religiosos, com tudo que aquele paciente traz para ele. Aquilo faz parte da cura. Se você conhece o universo simbólico da pessoa, esse universo simbólico faz parte da cura.
Então, assim, trazendo essa questão do livro didático, a gente é essa pedra que a Jean disse no início, que ela não vai contornar, ela vai encarar essa pedra. E a pedra dela vem em formato de texto, né? Eu acho que é uma boa resposta a isso, né? Sim. E também eu acho, professora, assim, no âmbito da psicologia e dos alunos de psicologia, né, de graduação, fazendo um gancho também com o que a senhora está falando, eu não sei como se dá esse exercício, né, mas, claro, a partir da reflexão, é se despir dos nossos preconceitos, né? Se você tem um trabalho sério, pode ser como psicólogo clínico, psicólogo escolar, psicólogo organizacional, mas um trabalho sério de uma pequena, não sei se de transformação social necessariamente, mas de saúde mental, vamos dizer assim, de busca de promoção de saúde mental, você tem que ter uma escuta, e uma escuta despida desses preconceitos, ou preconceitos em relação a questões étnicas, religiosas, de classe, né? Então, agora eu não sei, porque já tem uns 3 anos que eu saí da academia, que eu não estou, né, atuando diretamente, mas não sei como que está esse exercício dos alunos atualmente. E isso tem uma grande influência dos professores, né? De desconstrução. Eu já tive alunos, assim, defendendo a maioridade penal. Ah, para 16 anos. Eu falei, peraí, vamos discutir sobre isso, né? Daqui a pouco é com 14, daqui a pouco com 12, daqui a pouco as crianças estão entrando com 10 anos, se for uma questão de maioridade penal, de redução da maioridade penal. Né? A gente tem que pensar essa sociedade que tá levando o garoto de 10 anos a roubar. Então, e eu já me deparei com falas, professora, do tipo assim, ah, não, psicologia social trabalha com pobre, não quero trabalhar com pobre. Cara, é isso. Eu falei, mas qual é o problema? Não, mas qual é o problema de trabalhar com... Qual é a sua concepção de pobre? Né? O quê? As pessoas nascem pobres porque querem, né? Por que essa sua resistência? Né? Ah, não sei o quê, porque também ganha pouco. Não, ganha pouco eu até entendo. Agora, qual que é a sua dificuldade em trabalhar com pobre? Ou qual a sua dificuldade de trabalhar com negro? Ou qual a sua dificuldade de trabalhar com indígena? Né? Profissionais, colegas minhas de graduação, que foram trabalhar com indígena, e preconceituosas. Preconceituosas. Ah, esses indígenas não sabem falar nada, não entendem o que a gente propõe, não sei o quê, não falam nossa língua, não sei o quê. Guarani Kaiowá, né? Lá de Dourados, Mato Grosso do Sul e tal. Então, assim, fazer esse olhar, né? A gente precisa se despir de muito. E eu não sei como está a formação dos alunos agora. Não dá dinheiro, a Isabela falando aqui, né? Então, assim, como está como tá essa desconstrução desses alunos? Porque é um processo de desconstrução, né? E fazer entender essa realidade, porque essa realidade, desculpa a expressão, vai bater na bunda dos psicólogos também, né? A gente não está aí também, concurso público cada vez mais escasso, situação competitiva, né? E o mercado de trabalho abre as portas para a psicologia social no primeiro momento. É os CRAS, o Centro de Referência da Assistência Social, são os CREAS, o Centro de Referência Especializada, são os CAPs, o Centro de Atenção Psicossocial, esses que abrem as primeiras portas para os psicólogos. E se você já tem resistência... E outra coisa também que a gente não aborda, professor, as pessoas com transtorno mental. Com transtorno mental, né? E que o psicólogo também vai ter que se deparar com esse público. E se você tiver preconceito com pessoas que sofrem de transtornos mentais, que têm um adoecimento mental severo, que é um adoecimento mental severo, né? Como que os professores estão lidando com essas temáticas? Né? Ou estão idealizando uma psicologia que a gente vai se deparar com pessoas ricas, né, com problemas leves, né? Assim, não é isso. Não é isso. E a gente sabe, por exemplo, o quanto a pandemia gerou de depressão, de transtorno de ansiedade, transtorno do pânico, síndromes, fobias sociais. Que realidade é essa? Né? É isso que os alunos, como a Isabela Macedo, a Isabela vai se deparar, essa realidade aí. A gente... Mas é interessante que agora na pandemia o aumento de busca, né, por terapia aumentou 700%. É uma loucura, né? É impressionante. 700%. 700%? A busca, não, 700%. O número de aumento de terapia online
é bem significativo, tanto é que o número de trabalhos a respeito disso, eu tenho um orientando o João, que está fazendo um trabalho de terapia online, né, entrevistando psicólogos que estão trabalhando online, e realmente tem aumentado, isso é uma demanda muito forte, porque as pessoas não estão aguentando, elas não têm... Quem mora sozinho não tem com quem falar, né? Então, a terapia é um dos casos, é uma das formas encontradas, né, do sujeito, né, o sujeito... e há muitas terapias também online de mais populares, então há grupos de pessoas que começaram também a dar essa assistência e tudo, né? Então, acho que talvez a Isabela deve saber um pouco disso, porque está se formando, a Isabela está, acho que no último ano, quarto, quinto ano, e deve estar acompanhando mais ou menos esse fluxo, né? Agora, o importante, eu acho também, né, Jana, nessa questão da psicologia social, desse ativismo, né? Porque acaba virando o ativismo, né? A gente são trabalhos que estão ligados com essa humanidade, com essa transformação social, né? E quando a gente fala de religião, de um movimento religioso, de um livro, de como a religião aparece, né? Esses exemplos todos que você deu, que eu comentei aqui, de forma brincando mesmo, mas que de fato são reais, né? Porque eu vivenciei isso, não vivenciei como a Jamila, né? Trouxe essa questão da universidade, que é uma pena, né? Que você chega na universidade sendo muçulmana e tendo discriminação, que é uma das coisas, é muito doido isso, que eu não sofri, mas eu ouvia de colegas, se você falar que você é muçulmana, as pessoas vão te tirar o crédito, né? Como se a minha religião tirasse a minha capacidade de pensar, como se ser religioso me tirasse a capacidade de pensar, se eu fosse candomblecista, assim, a religião é uma opção pessoal, não tem a ver com a profissão, com o engajamento da pessoa, é um outro elemento, vamos dizer, é uma outra qualidade, né, que pode virar não qualidade quando você não utiliza bem, obviamente, mas é um outro atributo, né, é um outro adjetivo que você acaba carregando, né, e os livros eu acho que é esse primeiro caminho. Eu não sei se a gente pode ter esperança nessa transformação, dessa mudança de narrativa. Como é que a gente faz para mudar essa narrativa? É até uma questão que eu queria trazer para quem está nos assistindo, como é que a gente muda uma narrativa que é totalmente negativa e anti-muçulmano, anti-islã, anti-árabe, anti-grupos, né, diferentes, anti-indígenas, né, que a gente vê bastante essa questão também, anti-palestino, né? Então, acho que tem esses enfrentamentos que a gente está vivendo no século XXI, é o enfrentamento dessas narrativas que talvez, né, eu acho que a psicologia social, junto com a antropologia, com a sociologia, com a filosofia, com as ciências sociais de modo geral, ela vem completar, né, ela vem contribuir para essa reflexão, né? Sim. E é interessante, né, professora, aí fazendo de novo esses contrapontos, né? Ninguém é deslegitimado por ser católico, né? Você não pensa menos por ser católico. Pelo contrário, às vezes eles vão achar que você pensa melhor, né, por ser católico. É incrível, né? E aí, por que você sendo muçulmano ou muçulmana... A não ser, né, Jean, as católicas pelo direito de decidir. A Zeca não está nos assistindo, mas tem que deixar o registro aqui, que a Zeca, que há décadas usa o termo, né, católicas pelo direito de decidir, né, que é o direito de decidir pelo aborto, elas foram proibidas ontem pelo Tribunal, né, Federal de usar um termo, né, usar o católica no nome, um termo que elas usam há muitos e muitos anos, né? Eu acompanho o trabalho da Zeca da PUC há mais de 20 anos, né? Que é um grupo de intelectuais católicos e que trabalham com essa questão do aborto, né? Então, acho que nem os católicos estão podendo decidir nada, né? Então, assim, os muçulmanos não estão podendo, alguns católicos também não, né? Tá difícil, né? Não, tá difícil, tá difícil. E essa questão da deslegitimação, né? É interessante também. Eu não faço, por exemplo, uma pesquisa especificamente sobre a Palestina, mas se eu fizesse,
com certeza ia ter, assim, muitas críticas. Ah, mas você é palestina, estudando sobre a Palestina, não vai ter um olhar enviesado, deslegitimando a minha pesquisa, né? Um olhar pessoalizado, subjetivo sobre a sua pesquisa, como se as pesquisas fossem neutras, né? Mas se for uma italiana estudando sobre a imigração italiana, ninguém vai falar que ela não está sendo neutra, né? É interessante como essas discussões, essas visões, esses estereótipos, eles realmente recaem a determinados grupos, né? Se for um negro ou uma negra discutindo as religiões afrodescendentes, ah, mas você é negro, então você vai ter um olhar enviesado. Se for um indígena falando sobre as questões indígenas, é sempre assim, né? Mas quando é um branco discutindo um processo, um fenômeno social, ninguém vai dizer que esse branco, esse europeu, ou esse cristão, ele tem um olhar enviesado, né? É interessante como isso recai para determinados grupos, recai para minorias políticas, né? Isso é essas deslegitimações, né? Na verdade, você é deslegitimado a depender da etnia que você veio, da descendência que você tem, da religião que você professa. É interessante como isso se dá, né? Mas quando a gente muda só o objeto e coloca ele na mesma situação, a gente vê que isso não acontece com todos os grupos, né? Realmente são grupos selecionados, né? Acho que é esse mais ou menos o processo que nos atravessa. Agora, é interessante também colocar, professor, a respeito da minha pesquisa, aquilo que eu trago mais para o final também da minha coleta de dados, que, bom, eu não tive acesso, né, talvez um pouco que a Jamila colocou também, eu não tive acesso a uma pesquisa de campo, né, eu não tive contato com os professores diretamente, né, a minha pesquisa é uma pesquisa documental, no sentido dos livros como documentos, né, e uma pesquisa bibliográfica. Então, eu não tive contato direto com pessoas, né, com seres humanos e tal, por isso talvez eu não me deparei tanto com esses preconceitos, com esses dilemas, né, com esses impasses que talvez que a professora Franci não encontrou, né, mesmo numa pesquisa de campo, mas que talvez outras pessoas encontrem travando esses encontros presenciais, pessoais, né? Não foi o meu caso. Mas quando eu, por acaso, encontrei uma página de Facebook de um dos professores que debatem, né? Ele tem uma página de Facebook que complementa os capítulos, né, as discussões dos livros didáticos que ele trabalha. Olha, de umas 10 postagens sobre o capítulo do Islã, olha, quase 6 eram sobre o ISIS, né, sobre o suposto Estado Islâmico, que não é islâmico e nem é Estado, né, só para a gente começar a destrinchar, só a palavra Estado Islâmico já tem duas contradições, não é nem Estado e não é nem islâmico. Então, mas assim, e aí fazendo referências, fazendo comentários, o Islã não é a religião da paz, né, fazendo atividades com os alunos, promovendo a paz. Então, assim, imagino que esse professor não fala em sala de aula a respeito do Islã, né? Se eu encontro isso numa página pública, uma página de Facebook aberta, e ele associando o Islã especificamente com terrorismo, não é nem com o terrorismo da Al-Qaeda, do 11 de setembro, mas com o terrorismo do ISIS, né, que mata, inclusive, mais muçulmanos, né, não sei, acho que ele não fala isso, mas uma visão bastante distorcida que ele traz. Então, o livro didático ainda tem uma narrativa politicamente correta, que ameniza um pouco, apesar, né, a despeito da associação entre Islã e terrorismo, mas por essa página do Facebook, a gente percebe como esse professor provavelmente discute o Islã na sala de aula com os alunos, né, reproduzindo todo um discurso preconceituoso, discriminatório, e que reverbera na sociedade, reverbera nos alunos, reverbera nas nossas consciências, nas nossas consciências de brasileiros, né, enquanto brasileiros, e o quanto isso é problemático. Mas a gente faz o contradiscurso e a gente faz a crítica a esse processo, como eu estou fazendo no meu trabalho, e acho que esse é o movimento. Ai, que bom, fico bem feliz, né?
Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Aproveite. Né? A Janta vai qualificar na semana que vem, vai virar uma mulher qualificada. A gente não pode contar todo o tesouro. Na verdade, essa live aqui é só para a gente dar um start mesmo. Eu estava conversando com a Jan antes de entrar, né? Antes da gente começar a live. A vontade que eu tenho que ela, a Sálua, que é outra orientante de doutorado, e a Camila promovam no ano que vem curso de extensão, curso de difusão na USP, né? Ainda vou sentar com as 3, porque seria muito interessante um curso de extensão sobre psicologia social, voltada para essa psicologia decolonial que a Jan está estudando. Então, aproveitar esse período que ela está na USP, dar essa contribuição de um curso online. Eu já cantei a bola para a Jan hoje. A Sala fazer um curso, né, um mini curso sobre psicologia positiva. A Camila, de psicologia voltada para a saúde mental, mas a saúde mental, né, na perspectiva do que ela está trabalhando no trabalho dela. Eu acho que é extremamente importante, né, esse tipo de reflexão, de trabalho, de empenho que a gente pode estar fazendo junto. A Isabela já falou que quer. Já tem uma aluna, a gente não vai. Vou até colocar aqui para deixar gravado, para as pessoas não dizerem. Tem uma aluna já inscrita no curso que eu estou aqui cantando a bola, né? Então, eu acho que é extremamente importante a gente fazer isso enquanto a Jan trazer o conhecimento dela, todas essas reflexões sobre a psicologia decolonial, ajudar a formar outros psicólogos, porque, na verdade, a academia, a gente tem que viver dentro de um projeto pedagógico. Muitas vezes o projeto pedagógico não cabe tudo, né? Esse projeto pedagógico, ele tem as suas limitações, né? Que é obrigada a ter as suas limitações. Então, e acho que é seletivo, né, professora? Oi? Não cabe tudo também. Ele é seletivo, esse projeto. Ele é seletivo e ele é político, né? A gente não pode deixar de dizer que os projetos pedagógicos são políticos. Então, se a gente conseguir fazer essa amarração, né? Neste momento, né? Curiosamente, eu estou orientando só psicólogas e trazer esse conhecimento que elas estão se dedicando para um público mais amplo, né? Fazer cursos diversos, vai ser muito interessante. Eu acho que vai ajudar a comunidade. São cursos gratuitos, são cursos, por isso que não pode ser muito extenso, porque a gente não pode se ocupar demais com eles, mas eu acho que traz uma troca, traz uma discussão de bibliografia, traz um debate, né? Socializa conhecimento para quem está fora da USP, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes. Acho que é uma das coisas positivas que a gente teve na pandemia, se a gente pode dizer uma, é que com as lives a gente também está socializando o conhecimento. Quer dizer, o trabalho da Arjan está para fora da comunidade acadêmica, né? Não necessariamente são pessoas acadêmicas que estão assistindo a live dela. Geralmente as lives, a gente sempre pede para vocês compartilharem nas páginas de vocês, socializarem entre os amigos, no WhatsApp, né, para os colegas acompanharem, porque é extremamente importante para a gente o retorno, né, os contatos, porque não se faz pesquisa científica sozinho dentro do gabinete, né? A gente faz essa interlocução, nesse diálogo, né? Por isso que a gente deixa aberta para as perguntas, justamente para isso, né? Aí a Raquel toda semana está aqui, Raquel lá de Caicó, né, professora querida Raquel, que veio falar na minha aula no ano passado, em Ribeirão. Tem um trabalho lindíssimo. A Raquel precisa vir aqui apresentar a pesquisa dela, né? E a Raquel está aqui toda semana, firme e forte, escutando todas as minhas alunas. Obrigada, viu, Raquel? De Caicó para o mundo, né? A pessoa sai de São Paulo, vai para Caicó, no Rio Grande do Norte, trabalhar, e aí eu acho que é isso que é academia, né? É uma academia que se empenha, né? A Jan tem esse espírito, né? Porque ela fala do Mato Grosso, mas ela já foi para a Bahia, ela já foi para o Paraná, ela está agora em Ribeirão Preto, quer dizer, é uma viajante, né? Conheci essas realidades brasileiras. É uma migrante. Ela realmente assume essa psicologia social, ela faz o social mesmo, né?
Então, gente, muito obrigada. Professora, tem uma ancestralidade árabe também, né? De nômade, fazendo jus. Né? Lá, fazendo aos berberes, fazendo jus aos berberes, né? Gente, olha, muito obrigado pela presença de vocês. A gente não costuma fazer lives muito longas, justamente para que você possa aproveitar. A Jan vocês podem entrar em contato com a Jan, pode entrar em contato comigo, pode deixar os comentários aí depois que a gente consegue ler, né? Nossos e-mails, eles são públicos, né? Vou deixar o meu da Jan, não sei de cor, mas o meu é France, FF, RP, USP, BR. Lembrando que a Isabela Macedo fez a propaganda nossa da pesquisa, a gente está fazendo uma pesquisa sobre islamofobia, narrativas islamofóbicas no Brasil. Nós temos um e-mail, né, que a gente recebe esses primeiros contatos. Muitas vezes a gente resolve por e-mail mesmo, muitas vezes é por telefone. Então, quem quiser enviar a sua narrativa islamofobia, ponto graças, é isso, Isabela? Ajuda a professora, .gmail.com, é isso, islamofobia, .gracias.gmail. É um trabalho que dura 3 anos, né, da minha bolsa do CNPq, de produtividade, e a gente está coletando narrativas islamofóbicas de mulheres, de homens, da comunidade muçulmana, ou se você não é muçulmano, mas você presenciou alguma situação, ouviu algum material no jornal, na revista, num programa de televisão, porque a gente, obviamente, a gente está atento a várias coisas ao mesmo tempo, mas geralmente escapa. Se você viu algum documentário, alguma coisa que seja totalmente islamofóbico, que você considere uma intolerância em relação ao Islã, em algum livro, e se for livro, vai ajudar muito a Jan, mas de qualquer material você envia para o nosso e-mail, né? Eu e a Isabela, a gente responde sempre, a gente tem uma resposta automática, a gente vai analisar sempre, e estamos sempre à disposição, né? Então, a gente terminou a nossa live do Graças, né? No dia 23, 24 e 25 de novembro, manhã e tarde, nós vamos estar retornando, essa é a nossa última live até esse dia, com o nosso evento, né, especial do ano. Este ano a gente vai falar de colonialidade e vamos falar de decolonialidade. A Jan vai coordenar uma das mesas, uma mesa que é sobre Oriente Médio, né, que vai ter o professor Reginaldo Nasser, o professor Paulo Rilu e a professora Sônia Hamid. Isso é uma das bancas. Amanhã eu vou estar publicizando no meu Instagram toda a programação do encontro, então vocês podem olhar essa programação, vai ficar bem bonita. A Fernanda está escrevendo aqui, adorei a discussão, parabéns a Jan pelo teu trabalho, professora Fran, acompanho o teu trabalho com o Islã, estou trabalhando com mulheres muçulmanas aqui de Foz do Iguaçu, que bacana, Fernanda, escreve aí, conta um pouquinho mais. A Sala colocou agora é época do que, criatura? Então, de achar essas narrativas, verdade, agora aqui não vai faltar são narrativas islamofóbicas, né, Subhanallah. Por isso que eu tenho a Isabela, por isso que eu tenho o Felipe, tem essa galera toda trabalhando com o islamofobia, não sozinha ia pirar. Tem o Graças todas. Fernanda, que bacana você estar trabalhando com mulheres muçulmanas, a gente fica super feliz. Sigam o nosso canal, vejam as outras lives. A gente fez uma live aí que a Salwa participou. A Salwa, o ano que vem, vai dar um curso de psicologia positiva. Nós estamos aqui fazendo uma. Ó, já tem aluna, viu, Salwa? Ela vai preparar esse curso, já vai preparar um outro curso, a Camila, né? Então, acho que é importante, vocês sigam aí a nossa página. Tem uma live só com mulheres muçulmanas acadêmicas, é uma das nossas primeiras lives aí, importante. Dá uma olhadinha, dá uma verificada, né? E a gente se vê no final do mês de novembro aí com o nosso evento, com várias mesas. Está rolando a inscrição, eu não tenho aqui o link, mas eu vou pôr no Instagram, e aí vocês acompanham, pode fazer inscrição, ganhar o certificado, e aí vocês compartilham aí com a galera de vocês, com as universidades. A Jamila, escreva, né, para o nosso e-mail de islamofobia, conta a sua história para a gente quer saber onde é essa universidade, qual é essa situação de intolerância que você viveu, tá bom? Boa noite, a Jan, super obrigada. Obrigada, professora. Obrigada. Quarta-feira a gente se encontra
contra, então, da qualificação da Jan, tá bom? Beijo para vocês, boa noite. Obrigada, gente. Obrigada a todos e todas. Tchau, professor.